Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, estratégia e governança. Olá, pessoal. Então, com esta videoaula, a gente vai iniciar a semana 5, que vai tratar, então, de gerenciamento de serviços da TI, né? Lembrando que a gente enfatizou até agora bastante a necessidade da integração entre a estratégia, a governança corporativa e a governança da TI, que a gente está falando de modelo de funcionamento geral, tá? Da TI, para ter um bom funcionamento da TI e um alinhamento e uma otimização da TI, de modo a gerar inovações, né, da TI que vão ajudar ou garantir as estratégias de negócio. A professora Bruna Avelhan usa óculos de grau de armação arredondada marrom, camisa vermelha abotoada até o pescoço e calça preta. No estúdio da Univesp, ela está atrás de um púlpito e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora em uma projeção em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, IT, Estratégia de Serviço. A ênfase dessa semana é entender como a gente gerencia serviço de TI. A TI, em essência, ela é um meio para que a gente realize determinados processos, né? Que a gente então se utiliza de serviços para resolver problemas ou atender necessidades que a gente espera que sejam resolvidos pela TI. Então, a gente está falando de gerenciar serviço. Neste momento, a gente está muito preocupado com o que o cliente ou consumidor ou usuário está encontrando na ponta e se aquilo está contento, se aquilo está adequado, se aquilo está seguro, né? E a gente não incorra em nenhum risco por parte do usuário e também por parte da empresa, tá? Então, a gente tem algumas etapas, tá? Para a gente fazer o gerenciamento da TI. A primeira delas, que é o que a gente vai ver agora, então, é a estratégia de serviço do modelo ITIL, tá? O modelo ITIL, ele, assim como o que a gente viu na semana anterior, o COBIT, é um modelo de melhores práticas usado para gerenciamento de serviços da TI, tá? Então, vamos lá começar, né? Quais são os conceitos relevantes? O que é um serviço, né? Então, é um meio de entregar valor aos clientes, facilitando o atingimento dos resultados que os clientes desejam, tirando deles a propriedade dos custos e riscos específicos, tá? Então, a gente também está muito preocupado a que custo a gente está entregando esse serviço e os riscos que a gente pode correr ao entregar esse serviço, especialmente quando a gente está falando, né, de tecnologia da informação. Então, questões como utilidade, se aquilo é útil para o usuário, né, porque envolve custo para operar, para manter, para fazer manutenção, né, e para criar também. Então, aquilo tem que ter uma utilidade. E garantia do desempenho ou associado muito ao que a gente fala de padrão de qualidade, de alinhar a expectativa do usuário, tá? O que é gerenciamento de serviços, né? Então, é um conjunto de capacitações organizacionais especializadas para fornecer valor aos clientes na forma de serviços, tá? E o que são boas práticas, tá? Então, cada segmento das organizações, financeiro, manufatura e outros, possui suas atividades e processos específicos que funcionam bem, tá? Que dão certo, que conseguem entregar valor, que conseguem entregar o serviço a contento. Estes são realizados com sucesso, né? Então, a partir desse instante, torna-se uma boa prática a ser seguida na organização. Então, quando a gente fala de boa prática, são processos que foram sistematizados e que já comprovadamente tiveram êxito na sua operação, tá? Na sua operacionalização. Então,
Começando, falando um pouquinho do ITIL, né? Então, a sigla, né? ITIL, né? Information Technology Infrastructure Library, é um conjunto de melhores práticas para o gerenciamento de serviços da TI. É de propriedade do Office Government Commerce. É ligado, é um setor, um departamento ligado ao governo britânico, tá? Associado a serviços públicos oferecidos por meio da TI aos usuários, tá? Consiste, então, em uma série de publicações que orientam o provisionamento de serviços de TI de qualidade, descrevendo os processos necessários para suportar e entregar esses serviços. É importante destacar também que esse modelo, ele vem passando por uma série de atualizações, né? Porque na lógica do que a gente vem olhando, né, vem percebendo e considerando a estratégia, a gente sempre tem que alinhar o que está acontecendo no contexto externo, o que os governos estão exigindo hoje, o que a sociedade exige hoje. A sociedade hoje, os clientes hoje, são muito mais dependentes da TI do que antigamente, né? Então, esse foi um modelo que começou, né, para o governo americano, governo britânico. No entanto, ele se aplica de forma geral, né, de forma genérica para serviços de TI, e ele foi passando por uma série de atualizações. Essa formatação que a gente está vendo não é a formatação mais atual, né? No entanto, porque a gente teve o lançamento recentemente de uma nova versão do modelo ITIL, no entanto, a gente não vai ter grandes mudanças, tá? Então, em essência, o que a gente está vendo aqui é o que a gente continua, o que continua valendo, tá? Vão ter algumas modificações, que é igual a gente fazer atualização, né, do sistema, melhoria do sistema, né? Então, é isso que as versões que vão se sucedendo vão tentar, então, melhorar eventuais problemas ou dificuldades que percebe-se para a implantação do modelo das versões anteriores e também entendimento das atuais necessidades da TI, né, para as partes externas. Então, esse modelo é baseado no ciclo de vida do serviço, tá? Então, o ciclo de vida do serviço, a gente entende que um serviço e uma forma de entrega de serviço, ela nasce, cresce, se desenvolve, se aperfeiçoa e depois ela vai ter um processo de término, né? Quando isso não tiver mais utilidade, por exemplo, para os usuários, ou a gente tiver o entendimento que poucos usuários estão interessados e para a organização não é interessante continuar, tá? Então, quando a gente fala de ciclo de vida do serviço, é o entendimento em que estágio, né, que a gente está com os diversos serviços que a gente tem dentro da área da TI para resolver e atender necessidades das pessoas, dos consumidores, dos usuários, tá? Então, esse modelo é composto de 5 etapas: estratégia de serviço, design de serviço, transição de serviço, operação de serviço e melhoria contínua de serviço. Então, na videoaula de hoje, de agora, né, então a gente vai falar de estratégia de serviço. E depois, na sequência, a gente vai vendo um a um. Novo slide com o título Ciclo de Vida do Serviço e uma figura de fundo branco com um círculo ao centro. Ele está dividido em 5 camadas coloridas com itens posicionados em sentido horário. De fora para dentro, a primeira camada é cinza e demarca 8 itens. Escritos em amarelo, Quick Wins, orientação complementar e métodos governança. Em preto, estudo caso e valor agregado produtos. Em azul, qualificações e ajuda estudo. A segunda camada é verde, tem formato de seta circular e o item melhoria de serviço continuada. A terceira camada, azul, tem 3 setas curvas coloridas. A primeira, vermelha, com o item desenho serviço, está direcionada à segunda, azul, transição de serviço, que aponta para a terceira, laranja, com o item operação serviço, que vai em direção à seta vermelha novamente e forma um ciclo infinito. A quarta camada é turquesa, em formato de seta circular, e contém o item estratégia serviço. A última camada no interior do círculo contém o item ITIL.
Aqui é para a gente ter uma noção do todo, tá? Então, a gente tem o modelo ITIL aqui no meio, né? A estratégia de serviço, o desenho do serviço, a transição do serviço, a operação do serviço e uma preocupação com a melhoria continuada desses serviços, tá? Então, para a gente melhorar e manter padrão de desempenho. Aqui são ferramentas, né, que podem ajudar a gente cumprir essas 5 etapas e como a gente pode perceber, elas são cíclicas, tá? Elas são e se retroalimentam e como a gente também consegue perceber, a melhoria continuada envolve tudo, né? Porque muitas vezes uma análise, quando a gente viu ali no modelo COBIT, né? Uma análise e um monitoramento pode interferir no próprio desenho do serviço, ou na transição do serviço, ou na operação do serviço, tá? Então, começando, né, a estratégia de serviço, é a primeira etapa do ciclo de vida do serviço, possui os processos associados à estratégia do provedor de serviço, seja ele o serviço interno, a organização ou externo, de tecnologia da informação. Então, aqui a gente está falando tanto para cliente final, ou usuário final, ou, né, o meu cliente mesmo, aquele de quem eu dependo, ou os usuários internos para garantir processos de negócio internos que sejam efetivos, tá? Então, por isso que a gente falou de provedor de serviço interno, ou seja, para a organização, ou para outras empresas, ou para o cliente final, tá? Então, a gente tem hoje em dia muita terceirização da área da TI para e-commerce, por exemplo, de diversas empresas, e a gente está tratando de gerenciar serviço, tá? Então, a gente vai estar preocupado com esse tipo de aspecto. Aborda aspectos que devem estar alinhados com a estratégia de negócios da organização solicitante do serviço de TI. Mais uma vez, pode ser a própria organização, mas muitas vezes a empresa, ela é uma empresa de TI que fornece soluções de TI para uma outra empresa, tá? Então, é importante entender onde que a TI ou aquele aplicativo ou aqueles aplicativos entram dentro da estratégia de negócio, qual é a função. E, obviamente, quando a gente está falando de estratégia de TI, a gente também precisa, obviamente, olhar para as capacidades e para onde que a nossa empresa, vamos imaginar que haja uma empresa que oferece serviços de TI, o que ela pretende, tá? Porque, como eu venho comentando já na disciplina, os recursos que a gente tem para oferecer serviços são compartilhados, eles competem uns com os outros e a gente tem muitas vezes restrições orçamentárias e de capacidade de processamento, de armazenamento, que vão fazer com que a gente limite, né, ou a quantidade de serviços oferecidos ou o volume ou a intensidade do uso, tá? Estes aspectos podem tratar, entre outros, dos padrões, planos e custeio da implementação e manutenção dos serviços da TI. Então, essa parte de estratégia é um alinhamento completo, tá? Então, que tipo de padrão que é preciso, que planos que a gente vai estabelecer, como que a gente vai custear, como que isso vai ser pago, como que isso vai ser avaliado, tá? Esta é a etapa na qual são conhecidos e coletados os requisitos do solicitante em relação ao serviço desejado. Então, o que ele quer com esse serviço? O que precisa que seja feito? O que é importante que seja atendido? Para que a TI está... eu estou contratando um serviço de TI ou estou demandando da própria empresa que ela resolva ou que ela melhore, né? Então, entender bem o que se espera, tá, com aquele serviço, que são o que a gente entende como requisitos do solicitante, tá? Quais são os principais processos da estratégia de serviço? Gerenciamento do portfólio de serviço, eu já comentei em aulas anteriores, né? Mas então, são todos os serviços que a gente oferece e os que estão em desenvolvimento, tá? O gerenciamento financeiro para serviços de TI, aspectos financeiros, né? E o gerenciamento da demanda, o entendimento de quantos usuários a gente tem, qual a intensidade do uso, esse tipo de coisa, que é importante especialmente para a questão de capacidade de processamento, de resposta e de armazenamento.
Depois a gente entra, então, entrando no gerenciamento do portfólio de serviço. Ele, então, é o responsável pela gestão ao definir, organizar, aprovar e descontinuar os serviços de TI em uma organização. Essa gestão envolve 3 componentes. O funil de serviço, ele vai entender, tá, quais são os serviços ou os aplicativos ou os sistemas que estão em operação, que estão sendo desenvolvidos, né? E o que vai acontecer hoje e daqui para frente, tá? Qual é a perspectiva? É aumento, a diminuição dos serviços, né? Então, entender como esse processo de desenvolvimento e entrega de serviços. Quantidade, volume, tá? Esse tipo de aspectos. O catálogo de serviços são os serviços que atualmente estão disponíveis, tá? Que estão em operação, que estão finalizados e disponíveis para serem utilizados. E os serviços obsoletos ou descontinuados, também comentei isso anteriormente. Muitas vezes, os serviços que você oferece, eles terminam, né, o seu ciclo de vida, seja porque temos poucos usuários interessados, seja porque foi uma decisão da empresa. No entanto, muitas vezes por questões legais ou questões de contrato, enfim, outras que podem ocorrer, é necessário dar algum tipo de manutenção para os usuários que contrataram esse serviço, que se utilizaram desse serviço. Manutenção dos dados, dos registros, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração, porque essa atividade também compete com os recursos que a gente tem para desenvolver e operar serviços de TI da empresa. O segundo ponto, então, é o gerenciamento financeiro, né? Então, ele preocupa-se com a determinação dos custos dos serviços de TI. Esses custos devem ser apresentados, então, de uma forma clara e objetiva para a organização, para ela entender qual é o impacto, qual é o volume disso, qual é o grau de comprometimento financeiro que a gente precisa ter para apresentar e para operar aquele catálogo de serviços. Estabelece, então, critérios para previsão de orçamento no período financeiro contábil e auxilia na definição do modelo de cobrança, que pode ser opcional. Porque muitas vezes, quando a gente está falando de contratação de serviço de TI, a gente tem que entender como que isso vai ser cobrado, como que a gente vai receber, vai ter a nossa remuneração, tá? Que tipo de assistência que a gente vai dar. Então, a gente precisa estabelecer quais são os critérios que são importantes para a gente conseguir ter o dinheiro, para que a gente consiga ter a contrapartida, tá? Uma vez que a gente entrega serviço, que quando a gente está falando de serviço, a gente precisa tangibilizar, fazer com que o cliente, seja ele interno ou interno, entenda até onde você pretende ajudá-lo, qual é a proposta com esse serviço. Isso vai, obviamente, auxiliar no modelo de cobrança, que pode ser opcional, pode ser um padrão, né, mas pode ser um aspecto opcional. E o gerenciamento da demanda, tá? É o processo responsável pelo entendimento, previsão e influência da demanda do cliente por serviços. É o entendimento do comportamento de uso dos clientes e dos diversos serviços que você tem no catálogo, tá? Trabalha com o gerenciamento de capacidade para garantir que o provedor de serviço tenha capacidade suficiente para atender a demanda exigida. Porque você precisa entender que você precisa entregar, né? E, mais uma vez, os recursos são compartilhados entre os diversos serviços. Então, você precisa entender se você consegue entregar os serviços no padrão de desempenho ou no padrão de qualidade estabelecido, para que você não tenha problemas, por exemplo, de custos não previstos, problemas indesejados por parte do cliente, que podem, obviamente, gerar um mal-estar entre contratado e contratante.
Então, estabelecer em nível estratégico pode envolver análise de padrões de atividade de negócio e perfis de usuário, né? Entender se esse é um usuário intensivo, hard, né, ou não. Então, você tentar colocar estabelecer categorias que facilitam, na verdade, o seu gerenciamento e também o processo de cobrança e de orçamento, entendimento de serviços e os custos associados a isso. Então, você olhar os perfis de usuário, tá? E os padrões de atividade que você precisa entregar, tá? Em nível tático, pode envolver o uso de cobrança diferenciada para estimular clientes a usar os serviços de TI em horários menos ocupados, tá? Porque a gente tem muitas vezes picos, né? Que aí a gente precisa usar a capacidade máxima ou exigir atividades de curto prazo para responder a demanda inesperada ou a falha de um item de configuração. Então, a ideia é que a gente distribua bem os nossos recursos no tempo, né? Então, a gente pode tentar modificar o padrão de comportamento do usuário usando, então, um estímulo que seria a questão da diferenciação da cobrança em horários de pico, algo nesse sentido, na tentativa, inclusive, de tornar menos frequente, né? Cada vez menos frequente, interrupções de uso, né? Em que não há possibilidade de se usar esse serviço da TI. Com isso, então, a gente termina a noção de estratégia, né, de serviço, que é a primeira das etapas do modelo ITIL. Na sequência, a gente vai para as outras etapas, ok? Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição. Núcleo de Acessibilidade Flix. Roteiro, Elisa Amaral. Revisão, Cláudia Guarnieri. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Valéria Grilo.